can't touch this. You can't touch this. Olá pessoal, vamos fazer a correção das atividades aqui da semana 2, né? Do PET 3, o pensamento político de Maquiavel. Questão 1. Leia os textos a seguir. Presta atenção. Texto 1. Todos concordam que é muito louvável um príncipe respeitar a sua palavra e viver com integridade, sem astúcias nem embustes. Contudo, a experiência do nosso tempo mostra-nos que se tornaram grandes príncipes que não ligaram muita importância à fé dada e que souberam cativar pela manhã o espírito dos homens e, no fim, ultrapassar aqueles que se basearam na lealdade. O que ele está querendo dizer, né? Que, embora seja muito louvável que um príncipe respeite, né, a palavra que ele deu, que ele seja honesto, que ele seja fiel ao que ele disse, a história, segundo a interpretação de Maquiavel, mostra que tem muitos príncipes que não agiram, né, que não deram muita importância ao que ele havia dito, né, às promessas que ele fez, e que ultrapassaram muito mais aqueles que o fizeram. Né? Esse é o primeiro texto. Texto 2. Ao separar completamente a lógica da ação política dos fundamentos da moral, ele quem, né, Maquiavel, diz que o Príncipe não é nem um livro moral, nem imoral. É apenas um livro técnico, né, aqui do Cassirer. O que ele está querendo dizer nesse segundo texto? Que, para Maquiavel, a política está separada da moralidade, certo? Então, a questão de ser bom ou mal, certo ou errado, não tem nada a ver com política. A política é apenas uma questão técnica. A ética cristã medieval, as atitudes dos governantes e os estados estão todos subordinados a uma lei superior e transcendente. A ética, sob a visão de Maquiavel, contrapõe-se a essa concepção, ou seja, vai contra essa concepção, afirmando que uma atitude não pode ser chamada de boa ou de má, a não ser sob uma perspectiva histórica. O que isso quer dizer? Que uma atitude de um governante, embora ela pareça má ou embora ela pareça boa, só vai ser realmente classificada como boa ou má numa análise histórica, né? Depois de um tempo passado. Então, relacione os textos e explique em que consiste a separação entre ética e política no pensamento filosófico de Maquiavel. Então, né, vê de novo a explicação que eu fiz sobre esse texto, relacione os dois e dê uma explicação, né, sobre a separação entre ética e política aí. Lembrando você que a política para Maquiavel, em Maquiavel, ela está separada da moralidade, porque para ele uma ação só é boa quando ela gera boas consequências. Então, uma ação em si mesma, ela não é boa ou ruim, depende das consequências que ela causa, né? O exemplo que eu dei para vocês aí na aula foi o do Abraham Lincoln, né, que queria abolir a escravidão. Certo? Vamos então para a segunda questão. Essa segunda questão você não vai precisar fazer. E por quê? Porque ele está pedindo aqui para você fazer uma relação entre virtude e fortuna, que são dois conceitos importantes em Maquiavel. Se você leu direitinho aí o seu texto, você viu que fortuna não quer dizer dinheiro. Fortuna aqui tem um sinônimo, quer dizer sorte, né? Sorte, a roda da fortuna é a roda da sorte. Como que os acontecimentos casuais da sua vida, eles acontecem, né? Só que acontece o seguinte, foi muito pouco explicado esses dois conceitos. Então você não precisa fazer, porque são conceitos um pouco complicados, eu teria que fazer uma aula inteira só sobre isso, certo? Então você não precisa fazer a questão 2 se você não quiser. Questão 3. Vilão ou herói? O certo é que com o príncipe, Maquiavel funda a ciência política
e cria o emprego moderno do termo Estado, né, com E maiúsculo, universalmente consagrada pela terminologia dos tempos modernos e da idade contemporânea. O que ele está querendo dizer? Que vilão ou herói, né, certo ou errado, Maquiavel fundou a ciência política. Para indicar o que os gregos tinham chamado de polis, os romanos de res publica, e que um grande pensador político, o francês Jean Bodin, meio século depois de Maquiavel, chama de república. O que ele está querendo dizer nesse trechinho, embora muito confuso, né, porque o autor do PET colocou ele aqui meio que de maneira estranha, é que o que os gregos chamavam de polis é o que Maquiavel está chamando de Estado. Vamos ver então o que o texto está nos pedindo, o que a questão está nos pedindo. A novidade no estudo da política, consagrada pela teoria de Maquiavel em relação a concepções anteriores, baseia-se no quê? Está perguntando então qual que é a novidade que Maquiavel traz para o estudo da política. Qual é? Letra A. A afirmação da crueldade humana e da necessidade da lei para bloquear as paixões? Não, isso aqui já estava presente em Thomas Hobbes. Letra B. A compreensão da natureza humana como recurso de manipulação política? Também não, né? Não é isso que ele está dizendo. Letra C. Concepção da política como um objeto humano separado da ética e da religião? É isso mesmo, né? É isso que nós aprendemos de Maquiavel. A novidade dele é que a política ela é separada da ética e da religião, o que ainda não tinha acontecido. Letra D. Concepção paternalista do governo como zelador do patrimônio coletivo e do bem comum. Também não, né? Isso aqui é o contratualismo, né? Não é Maquiavel. Letra E. Impotência do povo perante o poder político, impossibilitado de interferir na história. Também não é isso, né? A questão correta é a concepção da política como objeto humano, separado da ética e da religião. Número 4. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos. Mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Isso aqui é o mais importante desse trecho, né? O que ele está querendo dizer aqui é que ele não está ignorando o fato de que, na época dele, muita gente acreditava que Deus regia o mundo juntamente com o acaso, né? Deus faz as coisas certas, o acaso faz as coisas incertas. Mas ele disse aqui, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos. A sorte aqui, como eu te disse, entendida como fortuna, né? Mas a outra metade a gente pode controlar através do nosso livre-arbítrio, através da nossa liberdade. Vamos ver o que a questão nos pede. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado aqui em cima, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, né, aqui em cima, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista ao fazer o quê, né? Vamos ver. Ao valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo? Não, não é isso. Ele não está valorizando essa interferência. B. Rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos? Não, porque ele diz aqui que metade dos nossos atos é decidido pela sorte. Letra C. Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da razão humana? Sim, né? A razão é autônoma e ela é a base da ação humana
na outra metade em que o livre-arbítrio nos permite o controle, certo? Letra D, romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem. Não, ele não está rompendo aqui com isso. Letra E, redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. Não, ele está separando as duas coisas, né? Ele não está juntando. Então a resposta correta é a letra C, tá certo? Então fica assim e até a nossa próxima